Pois bem, paramos na página 9 daquele resumo que eu deixo com vocês. No livro paramos na página 75. Estamos falando sobre o tempo da vinda do Messias. É um comentário longo, mas para vocês verem todas essas possibilidades, né, que nós estamos vivendo. Bom, na página 75, vamos iniciar agora no parágrafo que diz, página 75 do livro, página 9 do resumo. Se passaram 4.000 anos de Adão até a implantação do reino de Deus no mundo, no início do 5º milênio. Tendo por base a profecia de Daniel sobre as 70 semanas, concluímos que o 5º milênio teria início 7 anos após a morte do Messias. Como o Messias foi rejeitado e morto, o 4º milênio foi interrompido e o 5º e 6º milênio foram antecipados em 7 anos, uma semana, conforme entendido nas 70 semanas de Daniel. Ou seja, aquele ponto de vista que é muito usado, faz sentido, não dá para nós dizermos também que não, que ele está errado, que ele diz o seguinte, que na verdade Jesus não morreu exatamente no final das 70 semanas. Ele morreu faltando uma semana, foi o que Daniel disse. Essa semana, ela é, muito provavelmente, a grande tribulação. E então, a grande tribulação faria parte de que período? Já que a igreja é tirada da terra, a grande tribulação é um retorno àquele período de Israel, o que foi interrompido. A expressão que os pregadores usavam quando eu era criança, o relógio de Deus com Israel parou. Ok? Então, e esse relógio vai ser retomado a sua contagem na grande tribulação. E como eu falei para vocês, a última das 70 semanas de Daniel é que dá o tempo da grande tribulação, de 7 anos. Eu vejo pós-tribulacionistas falando na grande tribulação como 7 anos, mas ao mesmo tempo ele dizendo que as 70 semanas não vão se cumprir mais, que elas já se cumpriram. Então, de onde que ele tira o tempo de 7 anos? Não existe outra referência no Apocalipse para 7 anos. Os 7 anos vêm das 70 semanas de Daniel. Então, o comentário prossegue. O 5º e o 6º milênio, ou seja, os 2.000 anos seguintes, seriam chamados de Era da Igreja, que no entendimento dessa doutrina deve durar 2.000 anos. Após a Era da Igreja, retorna a contagem dos 7 anos restantes do 4º milênio, que serão a grande tribulação, somando 6.000 anos ao fim da grande tribulação. O 7º milênio é profetizado no Apocalipse, o milênio de descanso da terra e da humanidade, simbolizados no descanso de Deus após a criação. Apocalipse capítulo 20, nós estudaremos, fala bem claro sobre o milênio, né? Essa contagem pode indicar o tempo aproximado do arrebatamento da igreja. Então, nós vivemos um tempo especial, ok? Não tem como, por exemplo, eu não posso dizer para vocês que Jesus não pode voltar em 2025, ok? Aquelas possibilidades do ano que Jesus nasceu antes de Herodes morrer, pode ter sido 2 anos, 3 anos, por isso, o ano 7 antes de Cristo. Alguns colocam até o ano 8 antes de Cristo. Então, nós não temos como saber. O que nós sabemos vai completar 6.000 anos. Isso é um fato. Isso é um fato. E também, pela profecia, alguma coisa diferente acontece. E na interpretação natural, seria o arrebatamento da igreja. Disso nós não podemos fugir. Temos que falar porque é o que está exposto nas Escrituras. Eu prossigo no comentário. Página 76 no livro. Tá bom? Quem está com o resumo, página 10. Que diz, segundo as 70 semanas de Daniel, o Messias deveria implantar o reino, ou seja, as 70 semanas se concluiriam próximo do ano 34 da era cristã. De onde vem este número?
é extraído das 70 semanas de Daniel. Vamos ler esse texto, eu coloquei aí na íntegra para você ler comigo. Olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Esse é o primeiro ponto. 70 semanas são semanas de anos, é claro. Então são 490 anos. Então o anjo vai dizer, olha, para a conversão de Israel tem um período de 490 anos. E vai começar a explicar qual o propósito, o que vai acontecer com a nação no final desses 490 anos, ou seja, dessas 70 semanas. Ele diz para, primeiro, extinguir a transgressão, segundo, dar fim aos pecados, terceiro, expiar a iniquidade, quarto, trazer a justiça eterna, quinto, selar a visão e a profecia, e sexto, ungir o santo dos santos. E agora, isso aí são os propósitos. Estão falando da conversão de Israel, né, reconhecendo o Messias, reconhecendo Jesus. O versículo 25 diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62, ou seja, 69 semanas, ou 483 anos. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, o anjo falou claramente que o Messias morreria 483 anos depois. O Messias é tirado. Ok? No final das 72 semanas, das 69 semanas, ele é morto, né? Então, o comentário prossegue. Nestes versículos, Daniel deixou claro que haveria uma contagem que teria início na saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. 7 semanas e 62 semanas somam 69 semanas, que equivale a 483 anos. Essa ordem é datada pelos historiadores como sendo o ano 457 a.C., no mês de Nissan, no ano 7º do rei Artaxerxes, que ele está anunciado ali em Esdras, capítulo 7. A Bíblia relatou esse momento, né? Diz, olha, também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes, e no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei. Então, o 7º ano desse rei Artaxerxes, quando ele dá essa ordem, e eles sobem, tá bom, para Jerusalém, para reedificar Jerusalém, segundo os historiadores, arqueólogos, ateus, agnósticos, né, quando teria partido essa ordem? No ano 457, 455. Então, somando com a profecia bíblica, claramente, nós chegamos próximo do ano 27 e 29. O comentário prossegue. Se contarmos do ano 457 a.C. e adicionarmos 483 anos, chegamos ao ano 27 da era cristã, como sendo o ano, segundo a profecia de Daniel, para a morte do Messias. A data da morte de Jesus não é precisa. Alguns historiadores estabeleceram o ano 27 até o ano 29 da era cristã. Para este cálculo, considerarei o ano 27. Então, estou considerando o tempo mais antigo que os arqueólogos e historiadores falam da ordem para restaurar Jerusalém. Mas não fica uma diferença de 2 anos, pastor? Nós não temos que nos preocupar com esses 2 anos. Esses números são números que os arqueólogos procuram. O fato, irmãos, deles terem esses números, de terem ficado tabuinhas de barro guardadas de todos esses reis contando essa história, isso é profético. É claro que Deus preservou para eles poderem estudar detalhes dessa história. E isso estava profetizado por Daniel, e acaba que reis da Pérsia deixaram escritos relatando exatamente essa história que a Bíblia conta. Ok? Bom, estamos agora na página 77 do livro,
Quem estiver com o resumo, estamos na página 11 do resumo. Como Jesus Cristo morreu ou foi tirado na semana 69, adicionando 7 anos da última semana, chegamos ao ano 34. Com a morte do Messias ocorreu uma mudança na contagem dos milênios. O 5º milênio teve início na morte de Jesus e completará 2000 anos no ano 2027. Jesus Cristo disse que ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento. Então, essa diferença de números, como eu falei para vocês, nós não termos o ano preciso, acredito que isso faz parte do plano de Deus, acredito, porque humanamente isso te gera um desejo de estudar, de pesquisar, de encontrar esse conhecimento. Não? E é claro, nós sabemos que a Bíblia deixa bem claro que esse conhecimento não é para todos. Ele é revelado para aqueles que a Bíblia chama de pequeninos. Eles conseguirão entender. Não? Jesus Cristo diz: graça te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Não? Então, essa mensagem não é para todos. Então veja esse versículo de Jesus, o que ele diz. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Eu acredito que Jesus Cristo está dizendo como homem ele não sabia, como Deus é claro que ele sabia. Tá ok? E diz, antes de falar do arrebatamento, Jesus apresentou o sinal da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, é uma simbologia ligada a Israel que nós temos que olhar também. É mais um sinal que se junta aos 7 dias da criação, a profecia de Daniel, a profecia de Oséias, tá ok? Também o renascimento da nação de Israel. Então são muitos fatos, são profecias e fatos históricos que estão a favor da nossa escatologia. O comentário prossegue. A figueira é Israel. Os seus ramos se tornaram tenros e brotaram folhas, representam os sinais de vida que Israel demonstrou nos anos 1967, 1973, quando resistiu a 2 investidas do mundo árabe para destruí-los. Esses sinais indicam que ele está perto de voltar. Mateus 24, 33, né? Lemos até o 32. O 33 diz, igualmente, quando virdes todas essas coisas acontecer, sabei que ele está próximo, às portas. Ele está falando aqui para quem? Para os apóstolos, ou seja, para os cristãos. Olhe para Israel. Olhe para Israel, porque quando você vê esses sinais acontecendo em Israel, sabei que Jesus está próximo. E isso que eu acabei de falar para vocês, eu repito, isso era pregado pelos missionários Lourenço Ouço, Gunnar Vingre, lá em 1938, 1930, 1920, tá bom? Era o que eles pregavam. Essa é a mensagem da igreja cristã. Nós encontramos igrejas na história, normalmente as igrejas anabatistas, que elas pregavam isso. Elas pregavam que Israel faz parte do plano de Deus, sim, e que Jesus vai reinar na terra durante 1000 anos. O oposto que os protestantes pregam, vou citar de novo, não é ser antiético, né? Que o Augusto Nicodemos diz que nós temos que a população tem que esquecer esses homens que pregam que Israel é o reino de Deus. Não? Esses homens eles têm que olhar para a história, porque eles estão cometendo um pecado grave. Além de outros pecados que eles cometem, com essa interpretação deles, eles negam que Jesus reinará na terra por 1000 anos. Eles são negacionistas, né? Esse termo virou tão estranho ultimamente. Mas eles estão negando que Jesus vai reinar na terra. Eles estão errados nesse ponto. Porque a igreja primitiva pregava que Jesus reinaria na terra. Quem começou a pregar que não haveria reino de Jesus na terra foi a igreja de Roma, com Constantino e Eusébio de Cesareia.
e depois Agostinho de Hipona. O livro A Cidade de Deus, a ideia do livro A Cidade de Deus é que eles estavam vivendo o reino de Deus, de Apocalipse capítulo 20. Até hoje eles acreditam nisso. Todo ponto que nós vamos estudar de escatologia, nós acabamos nos deparando com doutrinas dos protestantes e doutrinas heréticas. Eles dizem que o diabo está preso. Olha para as coisas que estão acontecendo no mundo. Qual a chance do diabo estar preso, né? Na verdade, o diabo está solto. O diabo está solto. Esse ainda não é o reino de Deus. Então, a história combina com o que nós pregamos e é contra o que eles pregam. Tá ok?